Vingança é um prato que se come frio. Eu vou contar pra você o que ela fez comigo, mas não é fofoca. É só pra ela não fazer a mesma coisa com você. Eu, por mim, já perdoei. Eu não tenho nenhuma mágoa no meu coração. Agora Deus tá vendo tudo isso. Comigo é assim, bateu, levou. E aí, se identificou com alguma dessas falas? É exatamente sobre a vingança o nosso estudo de hoje. No episódio de hoje sobre o livro La Fontaine e o Comportamento Humano, nós vamos estudar o capítulo O Direito de Ir e Vir, que fala sobre a vingança. Mas antes, vamos escutar a nossa fábula. O cavalo que quis se vingar do cervo. O cavalo não era doméstico outrora. Houve um tempo em que os homens se alimentavam só de frutos. Nessa época viviam nas florestas os cavalos, jumentos, burros, mulas, todos livres correndo pelos campos. Não havia, como agora, arado, selas, selins, cadeirinhas, carruagens, arreios, nem também tantos banquetes, casamentos e festins. Foi quando o cavalo teve uma discussão com um cervo extremamente lépido, e não havendo um modo de alcançá-lo, foi, pois, o cavalo implorar o auxílio do homem. O homem meteu-lhe um freio, nas costas uma sela, e saltando-lhe ao dorso, somente lhe deu descanso quando matou o infeliz cervo. Isso feito, eis que o cavalo agradece ao benfeitor e diz-lhe: Obrigado, agora te apeia e leva o que caçaste. Estou muito agradecido por tão distinto favor. Vou voltar à floresta onde vivo. Adeus, adeus, meu senhor. Não, respondeu-lhe o homem, não irás retornar, pois agora o teu lar será este aqui, junto comigo. Não padecerás de fome ou frio, e terás uma manjedoura abarrotada de feno. De que vale a fortuna se a liberdade é perdida? Assim, viu-se o cavalo privado do maior bem desta vida, e quando volta, a estrebaria já estava construída. Ali terminou seus dias sempre arrastando o grilhão. Não teria sido melhor que houvesse dado perdão de tão leve ofensa ao pobre veado? O mesquinho prazer de se vingar não compensou pagar o alto preço da perda do direito de ir e vir. Logo nos seus primeiros comentários sobre a fábula do cavalo que queria se vingar do servo, o espírito Hamed nos fala de um dos principais perigos da vingança, que são certas condições, certos pactos estabelecidos no ato vingativo. É como se a pessoa disparasse uma flecha sem saber ao certo que direção essa flecha vai tomar. E sem perceber que, antes de tudo, o primeiro prejudicado é ela mesma. Quando alguém nos faz um mal, nós somos vítimas naquela situação. Mas a partir do momento que nós vamos alimentando aquelas labaredas do ressentimento, da animosidade, nós começamos a nos deslocar deste lugar de vítima para o lugar do algoz. E na trama da existência humana, através das múltiplas reencarnações, é muito comum que esses lugares de vítima e de algoz não sejam fixos, que volta e meia estejamos trocando de lugar, exatamente por conta da vingança. Então, se em dada reencarnação alguém nos fez um mal e nós guardamos aquele ressentimento, alimentamos aquela raiva, aquela animosidade, por não conseguir perdoar, por não conseguir seguir adiante, poderemos naquela mesma existência ou numa existência posterior partir para o lugar do algoz e transformar aquele que foi o nosso algoz numa vítima. Pessoalmente, eu já presenciei algumas sessões mediúnicas em que o espírito começa fazendo um relato e se colocando como vítima
E a gente escutando aquilo vai sentindo pena dele, vai pensando, nossa, como ele sofreu. E ele vai sempre citando aquela pessoa que fez isso, que traiu, enfim. Todo um roteiro que faz a gente realmente se colocar no lugar daquele espírito. E em mais de uma ocasião já aconteceu de vir um outro espírito através de outro médium e dar uma certa ajuda àquele espírito que puxasse da sua memória, do passado, de outras existências, outros capítulos daquela história. Pois é, aquele que era vítima também já tinha sido algoz. Isso é muito comum. E à medida que a gente não rompe esse ciclo, que a gente dá continuidade a essa trama vítima-algoz, a gente vai se aprisionando cada vez mais com esses grilhões, com essas amarras, àqueles que nós queríamos, na verdade, nos distanciar. E essas prisões, esses pactos, esses conluios, como nós vimos aqui na fábula, que nunca dão certo, não tem só relação com as combinações que fazemos entre encarnados, por exemplo, um plano para poder se vingar de alguém, da mesma forma que o cavalo fez um plano com o homem para se vingar do servo. Mas talvez o mais complexo disso tudo sejam os conluios espirituais. Todas as vezes que nós vamos alimentando esse tipo de ideia na nossa cabeça, de vingança, de desforra, de dar o troco, nós vamos atraindo espíritos desencarnados que se identificam com esse tipo de ideia, que às vezes até são inimigos nossos e que veem naquelas ideias uma grande chance de nos aprisionar, de encontrar um plugue para se conectar a nós e nos fazer sofrer. E na medida que temos o livre-arbítrio, vamos então aceitando essa conexão. Vamos dando guarida, vamos dando margem a espíritos ou que não tem mais o que fazer, zombeteiros mesmo, que querem ver o circo pegar fogo, ou que já tem algo contra nós e que se une a nós contra um terceiro, mas com o primeiro objetivo de nos aprisionar. Eu super indico o livro Nas Voragens do Pecado, que conta uma das encarnações da médium Ivone do Amaral Pereira. O espírito que ajudou, que contou essa história, é o espírito Charles, o benfeitor espiritual, o mentor espiritual de Ivone. E nossa, vocês não têm noção como tem a ver com essa fábula de hoje. Ah, Larissa, mas eu não me vingo de ninguém, eu jamais me vinguei de ninguém. Tudo bem. Talvez você, assim como eu, não se vingue daquele jeito que a gente pensa que é a vingança. Mas existem também as pequenas vinganças. Quando, por exemplo, alguém nos fez alguma coisa que nos desagradou, que nos feriu, e a gente começa a envenenar as pessoas ao redor, os amigos em comum, os familiares, a gente começa a falar mal daquela pessoa, não só a gente saiba aquilo que ela fez, mas com uma intenção positiva de precaver os outros, a gente começa a espalhar certas notícias contra aquela pessoa, a fofocar, a ser maledicente, e aquilo vai alimentando a animosidade contra aquela pessoa. É uma pequena forma de vingança. Ou a gente finge para a gente mesmo, e às vezes finge muito bem, que perdoou, que é um ser superior àquilo tudo, que deixou passar. E dentro da gente está um turbilhão de emoções, seguindo a vida daquela pessoa, acompanhando cada capítulo e aguardando que a providência divina faça justiça. Ou seja, na verdade nós não conseguimos ainda perdoar, porque o perdão é um caminho, não é fácil em certas circunstâncias. E a sinceridade conosco faz parte do processo. Não adianta fingir que perdoou, a gente precisa ser sincero. Se hoje você está como vítima de alguma circunstância
de alguma intriga, de algum enredo contra você, eu só tenho uma coisa a te dizer. Permaneça como vítima. Não se vitimizando, se fazendo de coitadinho, não é disso que eu estou falando. Mas não troque de lugar. Não passe a ser o algoz da situação. Não comece com pequenas atitudes, de forma às vezes sutil, a esse lugar de vingança, de desforra, de dar o troco, de criar intrigas. Comece a trabalhar dentro do seu coração uma compreensão maior dessa situação. A entender que talvez essa pessoa não tenha ainda condições de fazer diferente, mas um dia ela terá. Talvez hoje o máximo que ela consiga te oferecer seja isso. Se está te fazendo muito mal, se ela não tem condições de fazer diferente, então se afasta um pouco. Quando a pessoa tem um comportamento que a gente diz assim, olha, por enquanto não dá para ser diferente, e está nos machucando como aquele escorpião que dá o bote, às vezes a melhor atitude que a gente pode ter no momento, por nós e por ela, é o afastamento. Mas se não é possível se afastar, se você vai precisar conviver, busque uma forma de não se machucar ainda mais e de facilitar essa convivência. Cada um é que sabe a realidade que vive, mas em quaisquer situações, a vingança nunca será a melhor solução. Bons estudos e boa semana a todos!